darão um lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galiléia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriate Arbá, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer no deserto, na campina da tribo de Rubem, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias das tribos de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas destas cidades, e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak. Esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Líbina e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes, e Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades.
Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas a tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Tímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada uma com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade de Josué deu herança entre seus irmãos aquém do Jordão para o ocidente. E enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal. Preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes partes no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, ofertas de alimentos ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué, capítulo 23. Já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias.
E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte, em herança às vossas tribos. Essas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus quem peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes, e vos apegardes ao restante destas nações, que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou.